Bom dia! Uma excelente terça-feira, hoje é dia 14 de abril de 2026. Estamos a 196 dias de oração. E eu já vou avisar, hoje vai ser um vídeo longo, porque eu tenho muita coisa para passar sobre os 3 capítulos da leitura de hoje. Então, no Instagram, ele vai ficar cortado o vídeo, mas no YouTube tá lá o vídeo completo, tá bom? Então tá. Bom, então o que a gente tem para passar hoje? Leitura do livro de 1 Reis, 15, 16 e 17. E eu vou começar a falar sobre o rei Abias. Abias, ele começou a reinar em Judá, tá? E ele cometeu os mesmos pecados do pai dele, fez o que era mal diante de Deus. Aí eu quero abrir um parênteses aqui, porque o Abias, ele começou a reinar no lugar do pai dele, que é o Jeroboão. Mas Jeroboão é da família de Davi, tá? Da linhagem de Davi. E o que acontece? Na Bíblia fala que por causa de Davi, o Senhor não destruiu Abias. Tá bem claro lá no 15:5, fala assim: pois Davi tinha feito o que era certo aos olhos do Senhor e obedecido aos seus mandamentos durante toda a sua vida, exceto no caso de Urias, o hitita, que eu já falei anteriormente. Então, olha só, apesar de que Abias foi um homem mau que fez coisas ruins, Deus abençoou a vida dele e não tomou o reinado dele por causa da sua descendência, porque Davi tinha sido um homem bom. Aí eu te falo, quando você é uma pessoa boa e faz o que é bom aos olhos de Deus, Deus vai abençoar seus netos, seus bisnetos, por amor a você. Então seja uma pessoa segundo o coração de Deus, porque todos que vierem após você vão ser beneficiados, mesmo se eles forem ruins de coração. Olha só, que interessante, Deus abençoa as gerações futuras através da sua vida. Bom, continuando. Então ele fez o que era mal diante de Deus, mas faleceu. E depois que ele faleceu, o seu filho Asa passa a ser o seu sucessor. E Asa fez o que era certo diante dos olhos do Senhor, e o coração dele permaneceu inteiramente fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Inclusive, Asa é um dos que ficou mais tempo reinando em Judá, isso. Reinando em Judá, ele ficou muito tempo reinando em Judá. E no seu lugar, depois que ele falece, Josafá fica sendo seu sucessor. Isso em relação a Judá. Agora vamos falar de Israel. Lembra que o reino está dividido? Tá. Agora vamos falar sobre Israel. Bom, Israel estava sendo reinado por Jeroboão. Ai, gente, eu falei um negócio errado. Vou até corrigir aqui. É porque o nome deles são parecidos, Jeroboão e Roboão. O Abias é filho de Roboão, tá? Rei de Judá. Enquanto que o Jeroboão, rei de Israel. E aí, depois que Jeroboão falece, quem fica no lugar dele fica sendo Nadab. E Nadab começa a reinar e só fica 2 anos reinando. E ele faz o que é ruim perante, mal aos olhos do Senhor. E Deus se ira contra ele, né? E ele vem a falecer. No lugar dele vem Baasa. E Baasa reina durante 24 anos. Baasa também faz o que é mal, faz o povo pecar, e Deus fica irado com ele, e no seu lugar vem a reinar Elá. E Elá também faz o que é mal aos olhos de Deus.
e ele só reina, Elá reina só durante 2 anos. Depois de Elá, o Zinri toma o seu lugar como sucessor de Elá. O Zinri começa a reinar em Israel e reina apenas durante 7 anos. Perdão. Nossa, hoje eu tô uma benção, né? Me perdoa. 7 dias. 7 dias. Zinri reinou durante 7 dias. E também fez o que era mal aos olhos do Senhor. E no seu lugar vem a reinar Onri. Onri reinou durante 12 anos e também fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o seu filho, Acabe, fica no lugar de Onri. Acabe foi o pior rei de Israel. Acabe fez o que era muito mal aos olhos do Senhor. Ele foi pior do que todos os outros anteriores a ele. Acabe é aquele que é casado com Jezabel, que é famosa como uma rainha má. Então, assim, eu vou dar uma pausa aqui para revisar, tá? Em Israel, teve o rei Jeroboão, depois dele veio Nadab, depois veio Baasa, Elá, Zinri, Onri e agora estamos com Acabe, tá? Acabe, o reinado de Acabe foi muito ruim, ele é mau, e a esposa dele mais mal ainda, aos olhos do Senhor. E no 17 começa falando sobre a vida de Elias. Elias é um profeta de Tisbe, em Gileade, e esse profeta Elias chega para Acabe e fala assim: olha, não vai chover e nem vai cair orvalho durante todos os anos até que eu ordene que volte a chover. Porque ele era mau aos olhos do Senhor, então Deus manda a Elias fazer isso. E Elias faz isso e se esconde. Deus pede para ele se esconder. E ele se esconde ali a leste do Rio Jordão, num riacho. E o que é mais interessante é que Deus pede para os corvos alimentarem Elias. Então, todos os dias, os corvos traziam pão e carne de manhã e de tarde para Elias, e ele bebia do riacho, a água do riacho. Pensa, gente, Deus vai ordenar corvo trazer carne e pão para ele todos os dias, de manhã e de tarde. Olha que sobrenatural, né? E aí, depois de algum tempo, óbvio, por causa das chuvas, o riacho seca e ele vai para Serepta. Quando ele chega em Serepta, ele fala para uma viúva para fazer pão para ele, comida para ele. A viúva responde para ele que, tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho sequer um pedaço de pão em casa. Tem apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha, um pouco de azeite no fundo do jarro. Eu vou fazer essa comida para mim e para meu filho e nós vamos morrer. Daí Elias fala para ela: não tenha medo, faça o que eu estou te pedindo. Faça um pão para mim primeiro, que vai dar certo. E dá certo. E aí, quando ela faz esse pão para dar pro profeta e dá água pro profeta, na vasilha dela nunca mais ficou sem farinha e azeite no jarro até que o Senhor voltou a enviar chuva. Deus multiplicou a farinha na vasilha dela e o azeite no jarro dela para que ela pudesse ter alimento até que voltasse a ter chuva na terra. E um pouco depois, algum tempo depois, o filho dela falece e ela fala pro Elias, fala assim: meu filho faleceu, Deus, por que Deus permitiu que isso acontecesse, né? E Elias ora e o menino volta a viver. Elias pede ao Senhor e o menino volta a viver. Quando ele volta a viver,
A mulher fala para Elias, e é o último versículo do capítulo: agora tenho certeza de que você é um homem de Deus e que o Senhor verdadeiramente fala por seu intermédio. E paramos por aí. Falei que tinha muita coisa para falar? Nossa, realmente tem muita coisa para falar. É porque assim, é tanta coisa interessante que não dá para cortar e falar só uns pedacinhos. É milagres, é maravilhas, é coisas aqui que bênção que Deus traz sobre a sua palavra em 3 capítulos. Só 3 capítulos e tem isso tudo. Ah, detalhe. Desses reis todos que passaram por Judá e por Israel, apenas Asa foi um homem bom. Guarda essa informação porque todos os outros, por enquanto, são ruins aos olhos do Senhor, fazem coisas más, principalmente em relação à idolatria. Adorar outros deuses. E Deus é muito categórico em relação a isso. Deus fala: adorarás somente a mim, ao Deus de Israel. Pronto, não haverá outros deuses. E hoje eu quero orar. A razão da minha oração é para que várias pessoas possam olhar em nós e acreditar que verdadeiramente Deus é amor, que Deus é fiel através das nossas vidas, que nós possamos dar esse testemunho. Paizinho amado, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor meu Deus e Pai, que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas para que nós possamos dar bom testemunho em tudo que nós viemos a fazer. Que nós possamos demonstrar o Teu amor e que pessoas e mais pessoas possam acreditar no Teu amor, acreditar no Senhor, que o Senhor é maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, gente.